Olá pessoal, eu estou aqui para falar para vocês hoje a respeito da classificação brasileira de ocupação. Esse bate-papo nosso tem muito a ver com as funções de um profissional de áudio. Na classificação brasileira de ocupação, essa normativa ela é de 2002. O que ocorre? Alguns profissionais, aqui designado como Comissão Nacional de Classificação, foram convidados para descrever as funções, e isso tem mudado ao longo do tempo. Então essa classificação que eu tenho aqui é de 2002. Então juntaram alguns profissionais e eles descreveram quais são as funções. E o que nós vamos tratar hoje? Trata-se de técnicos em áudio, que é a classificação brasileira de ocupação 3741. Dentro dessa classificação de ocupação, lá em técnicos em áudio, tem várias funções. E eu vou falar de algumas delas aqui para vocês. Aqui, ó, técnico em gravação de áudio. O que faz um técnico de gravação de áudio? Bom, ele pode fazer além da gravação, e dentro dessa classificação nós temos ainda assistente de estúdio, assistente de gravação de áudio, nós temos auxiliar de estúdio, temos operador de estúdio, operador de gravação de trilhas sonoras para filme, técnico de gravação de áudio. Então, a CBO 3741-05 é como técnico em gravação de áudio. Vamos para a próxima aqui. A próxima, ela diz o seguinte: 3741, dígito 10. Técnico em instalação de equipamentos de áudio. Então aqui é um técnico em instalação de equipamentos de áudio. Ele começa com a função de auxiliar de instalação. Ele pode ser um auxiliar técnico de montagem, um instalador de equipamentos de áudio, um hold, um técnico de montagem. Então, isso está dentro da classificação como técnico em instalação de equipamentos de áudio. Daí, nós vamos abrir um parênteses aqui. Como que nós formamos este profissional? Então, esse profissional ele tem que ter conhecimento básico de áudio. Eu diria o conhecimento dos fundamentos elementares do áudio. Então ele tem que ter um curso de sonorização e neste curso aqui existe um curso específico para técnico em instalação de equipamentos de áudio. Para tudo que esse profissional precisa entender, o que ele precisa fazer. Mas ele primeiro vai passar por um processo de um curso de fundamentos elementares que vai abranger de forma macro, e daí ele de repente quer se especializar nesta área de instalação. Então ele vai fazer um curso específico para isso, onde ele poderá fazer instalações de sistemas mais variados possíveis. Então ele vai ter uma abordagem também macro dentro da parte de instalação de sistemas. Então ele estará qualificado para fazer e entender como que se faz uma instalação. E com o tempo ele vai se aperfeiçoando. Eu vou passar para a próxima, que é técnico CBO 3741, dígito 15. Técnico em masterização de áudio, engenheiro master. Então esse aqui pode ser aquele engenheiro que trabalha no estúdio e que faz a finalização, ele faz a master, ele faz a masterização. Então nós temos um técnico de estúdio que vai gravar, outro que vai mixar, pode ser o mesmo fazendo isso, e tem um técnico que é o técnico de masterização. Então ele é um especialista em fazer essa masterização. E a masterização vai dar realmente um tratamento nessa música, nesse CD, nesse áudio que ele está trabalhando. Então é um trabalho diferenciado. Então nós vamos agora para 3741, dígito 20. Que é projetista de som, desenhista de som,
diretor de som, sound designer. Bem, esse projetista de som, ele geralmente vai estar trabalhando, eu tenho vários colegas que trabalham em loja, então ele é um especialista em projetar sistemas. Então ele vai lá, faz uma visita numa igreja, por exemplo, e vai fazer um estudo. Para isso ele precisa ir em um culto, ele precisa, se for um auditório, entender a necessidade desse auditório. Se esse auditório, por exemplo, for dentro de uma universidade e que ocorram formaturas, então ele vai precisar entender isso, né? Para que ele vá determinar o nível de pressão sonora que se faz necessário para este ambiente, e a partir daí ele vai escolher que tipos de equipamentos serão necessários para atender todas estas demandas, certo? Daí ele vai fazer um estudo da acústica, desde a parte, o desenhista de som ele tem que entender da parte elétrica, ele tem que entender da parte de infraestrutura, ou pelo menos orientar o cliente a fazer escolhas ou contratar outros profissionais para fazer isso. Vai precisar trabalhar alvenaria, então assim, ele precisa acompanhar tudo, especificar cabeamento, precisa especificar carga, consumo, e além disso ele vai precisar treinar o pessoal. Daí ele vai chegar na parte final, então assim, talvez esse projetista também faça alinhamento de sistema. Então ele vai alinhar, vai colocar esse sistema, né, em fase, ele vai fazer com que esse sistema ele soe em toda esta sala que foi projetada de uma forma mais homogênea possível. Então esse é o trabalho de um projetista de sonorização. Estou falando assim bem rápido, de uma forma bem objetiva, para que você entenda, né, a necessidade desse profissional de entender, né, de estar se qualificando para atender essa demanda. É uma responsabilidade muito grande, porque ele precisa entender desde caixa de som, de amplificador, ele precisa entender desde a microfonação, porque ele precisa entender também assim, qual que é o comportamento dos músicos em cima do palco, em cima do altar. Então ele vai determinar qual é o mix de produtos que precisa para atender esse cliente, para atender essa situação, tá? Eu vou passar agora para uma outra situação, que é o técnico em sonorização. Então, nós falamos agora do projetista, então tem o técnico em sonorização. O técnico em sonorização, ele pode ser a pessoa que vai montar aquilo que o projetista fez. Então ele é a pessoa que vai montar de acordo com o que o projetista, né, o engenheiro de sistema projetou. Ele que vai passar o cabo, ele que vai ligar, ele vai deixar tudo funcionando. Então ele tem uma responsabilidade muito grande. Inclusive, o técnico em sonorização, ele pode fazer até manutenção preventiva. Eu vejo que é um mercado muito grande para esse profissional. Ele precisa entender basicamente qual que é o trabalho dele, identificar, por exemplo, tem um reparo de uma caixa que precisa ser substituído. Então ele pode fazer isso. Precisa fazer substituição de um alto-falante, ele pode fazer isso. De repente queimou o amplificador da caixa. Bom, aí já não é com ele. Aí ele vai pegar essa caixa, esse amplificador, e vai levar para um posto de assistência técnica. Então, o técnico em sonorização, ele vai fazer isso. Esse aqui é um técnico que de repente é de uma locadora. O técnico na locadora, ele vai montar de acordo com o que o rider técnico exige, vai fazer a sonorização para um artista. Então esse artista manda, o técnico do artista manda um rider técnico, então ele vai montar o sistema de acordo com a necessidade que o contratante fez para atender esse artista. Vamos para a próxima. 3741, dígito 30. Pois bem, técnico em mixagem de áudio, mixador, técnico de mixagem. Esse profissional aqui, o mixador, ele vai pegar o sistema do projetista, daquela pessoa que fez o alinhamento,
Então ele vai chegar, a primeira coisa que ele vai chegar na mesa, vai colocar uma trilha sonora, vai falar e vai sentir, né, vai ouvir como está o sistema. A partir daí, ele vai utilizar desse sistema, ele vai utilizar da arte dele. Esse profissional, ele participou de ensaio, esse profissional, ele sabe todos os arranjos, os solos, as entradas do artista que ele está atendendo. Se você trabalha numa igreja e você está operando uma mesa, está operando isso para o teu pastor, para o padre, não importa, você tem que entender o que está acontecendo ali. Né? Por exemplo, começa a ter uma palavra e o tecladista começa a fazer um fundo musical, você tem que entender o nível, né? Você tem que fazer essa mixagem. Então, você é um especialista artístico, você é tão importante numa banda, né? Num conjunto, numa igreja, eu diria que você faz parte da entrega da palavra com inteligibilidade. Você que vai equalizar, você vai fazer aqueles ajustes artísticos, de repente colocar um efeito, criar uma ambientação dentro do sistema. Então são funções totalmente distintas a de um mixador e a de um engenheiro de sistema, um desenhista de sistema. E isso tem causado muita confusão, não dá para você ser as duas coisas. Então eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir separar e qualificar, né, esses profissionais e começar a separar um pouquinho. Não dá para fazer tudo, eu faço isso, né, com maestria. Eu acho que é difícil, leva muito tempo para isso acontecer, mas isso é uma opinião minha. Vamos para o próximo, 374135, projetista de sistema de áudio. Bom, engenheiro projetista, projetista de áudio, técnico em projeto de áudio. Isso aqui tem muito a ver com o que eu falei para vocês lá atrás, o sound designer, né? Isso hoje acontece no Brasil, isso tem acontecido muito, é muito próximo, porque o projetista, ele precisa entender, né, a necessidade do cliente. Aqui já está falando de engenheiro projetista, então ele vai ter que ter uma qualificação profunda a respeito desse sistema, do que vai ser entregue para o cliente. E daí aqui nós vamos para um nível ainda maior. Nós estávamos falando de um sistema para a igreja. Vamos pensar aqui de um sistema para uma transmissão para uma televisão. Né? Está tendo um evento, um grande evento. Esse evento ele começa em torno ali de 50 mil pessoas, de 100 mil pessoas, de 200 mil pessoas. Você vai precisar ter torres de delay, você vai precisar pegar esses sinais e transmitir para a televisão, vai transmitir para a internet, ainda que seja na sua igreja. Então você precisa de uma pessoa mais qualificada. Você precisa de um profissional que já tenha feito isso, que saiba trabalhar estes sinais, não só ali no que está acontecendo naquele momento, naquele ambiente onde tem muitas pessoas, mas esses sinais trafegando para outras plataformas, né? E hoje a gente vê e percebe a internet. Você pode pensar ainda uma igreja, uma congregação, é um estado em um país onde você tem um líder religioso, e esse líder religioso ele quer proferir uma palavra, uma mensagem para todas as outras congregações. Então, nessa central, nessa igreja central, nesse mecanismo central, nesse evento principal, você vai precisar pegar esse sinal e mandar para essas outras congregações, né, para esses outros municípios. E nestes municípios você também vai precisar de um sistema que seja compatível para colocar isso, para que as pessoas ouçam, para que elas vejam, porque aí a gente começa já a trafegar com áudio e vídeo, né? Então esse é o papel do engenheiro projetista de áudio, tá? Vamos agora para 3741, dígito 40, microfonista. Bom, vou usar um exemplo bem prático.
você tem um preletor num púlpito, né, utilizando aqueles microfones gooseneck, então aquele microfone fininho, então é um microfone próximo, que sai, dependendo da equalização, ele sai aquele puff, né, aquele sopro. Você tem uma outra situação que é a mais próxima, mais fácil de identificar, é aquele líder religioso que usa o microfone aqui embaixo, né? Ou pior, aquele que fecha a cápsula do microfone, você vê aí que está ruim de ouvir a minha voz. Então, você vai ter que escolher, né, que tipo de microfone pode se adaptar melhor a esta utilização. Não se trata do que é certo, porque a pessoa, o patrão, ele está habituado a utilizar o microfone daquela forma. Se de repente você tiver condição de ter um diálogo, de ajudá-lo a tirar um melhor resultado daquilo, ok, mas senão você vai ter que encontrar uma solução, né? Por exemplo, microfone de bateria, você vai ter um diafragma maior para um microfone do bumbo, você vai ter que escolher, é um microfonista que faz isso. Microfone para hi-hat, né? É um microfone condensador, microfone para overall, microfone para orquestra. Então, isso aqui são funções do microfonista. Vamos para a próxima. DJ. CBO 3741, dígito 45. Então, disc jockey, né? Discotecário, DJ. Então, estas são as funções. Ele vai animar festa. Hoje tem muita coisa de DJ rolando, então o cara anima a festa, né? Ele leva a banda toda ali na sua picape, enfim. Sonoplasta. 3741, dígito 50. O sonoplasta é aquele profissional que está trabalhando numa rádio e que está fazendo a apresentação de um programa ao vivo, então ele tem o microfone do âncora, do convidado, ele de repente coloca uma vinheta, coloca algumas coisas, coloca as matérias, então ele vai mixar esses sinais aí. Ele é sonoplasta. Sonoplasta de uma peça de teatro, né? Vai colocar um fundo musical. Então estas são as funções do sonoplasta, né? E por último, CBO 3741, dígito 55, analista musical, programador musical. Dentro desse contexto de técnico de áudio, você vai ter essa função que é o analista musical, né? Por exemplo, vamos usar o analista musical dentro da igreja, né? Aquela pessoa que cuida do repertório. Analista musical numa banda de baile, vai fazer um baile específico, baile do Havaí. Então existem algumas músicas específicas para aquele baile do Havaí, um outro baile mais social, um baile para pessoas mais idosas, um baile para jovens. Então ele que vai analisar, vai escrever. Eu trabalhei bastante com banda de baile, então assim, cada situação a gente ia se adaptando. E no meio do baile também os responsáveis por fazer isso iam mudando, né, a carta na manga, coisa e tal, para que a coisa acontecesse do melhor jeito possível. Tá bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de classificação brasileira de ocupação. Um abraço, tudo de bom. Se você tiver alguma pergunta, faça a pergunta aqui embaixo para a gente, que a gente vai estar respondendo ou fazendo novos vídeos. Tá bem? Tudo de bom.